Olá, queridos alunos. É claro que você já sabe, já conhece, sou eu mesmo, pastor e professor Enéas Pereira. Nós vamos orar a Deus, colocar nossas vidas na presença do Senhor mais uma vez, pedir para que o eterno Deus ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós venhamos aprender mais de Deus através desse estudo, Daniel e Apocalipse. Nós já fizemos uma introdução e agora nós vamos continuar no capítulo de número 1. Oremos ao Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor, apresentamos cada um dos alunos diante do Senhor, que as tuas mãos venham se estender, conduzindo a vida de cada aluno, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É isso aí, queridos alunos, nós vamos entrar aí no capítulo, né, de número. Vamos entrar aí no capítulo de número 1 hoje, né? Capítulo de número 1 do livro de Daniel. Então tá, nós vamos fazer uma rápida, vamos revisar a nossa introdução. Então nós falamos aí na nossa introdução, nós falamos sobre Daniel e Apocalipse, a importância de estudar esses dois livros, né? Livros proféticos e futurísticos, já está lá no grupo de aluno, essa aula gravada, você deve entrar lá e acompanhar, se não acompanhou ainda, tá bom? Está lá no grupo de aluno. Aí nós falamos da importância de estudar o livro, falamos também da conexão entre os dois livros, entre Daniel e Apocalipse. Falamos também aí um pouco de que o livro de Daniel ele apresenta o fim das coisas. Ele foi um livro preparado e ele atua ali no presente, futuro próximo e futuro futuro, que é onde nós estamos agora, no tempo do fim. Nós falamos aqui do Elon Musk, falamos do que hoje já não é mais apresentado o Apocalipse como cavalo, ou melhor, como dragão de sete cabeças, como até mesmo os cavalos do Apocalipse. Isso representa governos, representa figuras importantes na nação. Hoje teríamos um representante aí, nós falamos sobre ele, o Elon Musk, né? Uma correção aqui da gravação passada, onde o professor mencionou a palavra incorreta, né? A palavra incorreta. A palavra correta, a forma correta é cérebro, com a letra R, e não cérebro, como o professor havia mencionado na aula passada, tá bom? Cérebro não existe na língua portuguesa, então o correto é cérebro, ok? Corrigindo esse erro, a gente entra aqui no nosso estudo a partir de agora, que é do capítulo de número 1, né? O capítulo de número 1. Na verdade, nós vamos ler Daniel, capítulo de número 2. Olha só. Vamos lá. Daniel, capítulo de número 2. Vamos ver o que diz a palavra do Eterno. Já deixamos instruções, né, para o aluno que fez aí, gente, a aula passada, o aluno que fez a aula passada, já recebeu a instrução de estar lendo o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo de número 6. Durante essa semana, essa leitura fica para você que também vai receber essa aula gravada, tá bom? A educação de Daniel e de seus companheiros, né? Isso no capítulo de número 1. No capítulo de número 2, nós vamos ter Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Então vamos lá no Daniel 2 e o versículo 38. O versículo 38 para a gente já ir no cerne, né, no centro daquilo que nós queremos estudar, daquilo que nós queremos falar. O aluno precisa ter sempre uma Bíblia assim, ou uma Bíblia eletrônica, como eu estou usando, ou uma Bíblia também desse jeito aqui, que a gente usa uma Bíblia também em papel, tá bom? Para você acompanhar. O aluno também precisa de um caderno, uma caderneta de anotações. O aluno também precisa de uma caneta para as anotações daquilo que o professor vai falar para você agora, você anota aí, você vai e anota. Daniel 2 e o verso 38, vamos ver o que diz a Santa Palavra de Deus. Lembrando que esse estudo ele é um estudo teológico,
ele é um estudo bíblico, não um estudo filosófico, mas ele é um estudo bíblico, que o cerne, o centro é a palavra de Deus, tá bom? O versículo 38 diz assim: cujas não foram entregue os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Então vamos lá. Vamos voltar para o texto, né? O texto bíblico. Do que está falando? Está falando da estátua ilustrada. Então está falando da estátua ilustrada. O que é a estátua ilustrada? A estátua é essa daqui. Olha, aí você vai achar ela. Essa é a estátua do sonho de Nabucodonosor. Quem já fez o primeiro capítulo com a gente, quem já fez a introdução com a gente, sabe do que estamos falando. O sonho de Nabucodonosor. O rei tem um sonho, ele sonha com essa estátua. Ele sonha com uma estátua que tem cabeça de ouro, tem esse peito aqui que nós vamos falar, e braços, tem esse ventre aqui, coxas, e tem os pés e tem uma pedra vindo aqui sem auxílio de mão de homens. Então nós vamos entender do que o que significa. Esse foi o sonho do rei. E ele manda que os magos venham interpretar esse sonho. Mas lendo, você vai saber que os magos não conseguiram interpretar o sonho, e aí Daniel vai pedir um tempo para fazer a interpretação desse sonho. Então vamos ver aqui se a gente lê do capítulo de número 1 em diante, que diz assim: olha, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e pesou-lhe o sono, ou passou-lhe o sono. No versículo 3 vai dizer assim: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros. Eu estou lendo Daniel capítulo 2, do versículo 1 em diante. Vamos lá, acompanhem comigo. Os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. Ele, eles vieram e se apresentaram diante do rei. No versículo 3 vai dizer assim: disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. No versos 4, os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz os sonhos teus servos e daremos a interpretação. Diz os sonhos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas motouro. Versículo 6. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho, e os seus servos daremos a interpretação. O rei tornou a responder. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhes a interpretação. Então, veja bem, qual é o sonho? Qual o sonho que está perturbando o rei? Qual é o sonho que está perturbando o rei? Qual o sonho que está perturbando o rei, pessoal? Então, o sonho que está perturbando o rei é com essa estátua. Ele sonha com essa estátua, fica isso na mente dele. Mas quando ele acorda, ele não se lembra mais do que tinha sonhado. Ele não recorda mais do que tinha sonhado. Então ele chama os magos, porque ele está perturbado, e ele vai dizer para os magos assim: olha, para todos os seus sábios, magos, encantadores, ele vai dizer: eu preciso que vocês digam o que eu sonhei e interprete o que eu sonhei.
Meu querido aluno, isso é impossível. Assim como os magos disseram, não, o que o senhor está pedindo é impossível. Não é possível a gente saber disso. Aí ele baixa o decreto e diz: olha, todos os magos vão ser mortos porque eles não conseguem me dar o sonho e nem a interpretação do sonho. Então, lendo Daniel 2, 1 e 2, você vai entender depois a interpretação do sonho, porque aí Daniel vai ficar sabendo. Os amigos de Daniel vão dizer para Daniel: olha, aconteceu isso, nós vamos ser mortos. Inclusive, Daniel ia ser morto, porque ele fazia parte dos que estudava sobre as ciências, do que estava entre os sábios. E ninguém achou-se, conseguiu discernir esse sonho, falar o que ele sonhou e falar o significado. Pois bem, aí o que acontece? Chamam Daniel. Daniel entra na presença do rei. Vão dizer assim: olha, tem um homem aqui no nosso reinado, Daniel, ele tem o espírito dos deuses e ele vai conseguir decifrar esse sonho. Aí Daniel vai entrar na presença do rei e vai conversar com o rei e vai falar: olha, rei, o Deus dos céus Todo-Poderoso, ele pode revelar esse sonho, mas eu preciso de alguns dias para poder falar com Deus, para poder buscar um direcionamento, e eu vou trazer vou trazer o resultado para o senhor. E aí o rei deu esse tempo, ele sai da presença do rei, ele chama os seus dois amigos, se colocam em oração, pede intercessão diante de Deus e fala: Deus, se a gente não revelar isso, o Senhor é o Deus do céu, não tem segredo, o Senhor revela todas as coisas, então o Senhor nos dê interpretação para que nós não morramos e também as pessoas que estão aqui no reinado não morram. Pois bem, Deus deu a interpretação para Daniel. Daniel volta de novo, resumindo, você vai ler na Bíblia, eu vou resumir que é para você ler a Bíblia, ok? Porque a história está lá, meus queridos alunos. E aí o que que acontece? Ele vai para a presença do rei. E aí ele vai falar para o rei o que é que o rei sonhou. Ele vai dizer para o rei o que o rei sonhou. Vai revelar o que o rei sonhou e vai dar a interpretação dos sonhos. Portanto, depois de fazer isso, o rei vai colocar Daniel como o terceiro do reino. Por que o terceiro? Nós vamos aprender isso mais lá adiante, não vou adiantar, porque senão a gente não foca aqui no material que nós temos que apresentar. Ou seja, Daniel vai dar a interpretação da seguinte forma: olha, essa estátua que foi do sonho do rei, ela tem um significado. Qual é o significado? Essa estátua, nós vamos usar ela a partir de hoje como uma régua. O que é uma régua? Vamos supor aqui uma régua de 30 centímetros. 30 centímetros. Começando o primeiro centímetro aqui na cabeça. E os 30 centímetros, que é o último aqui embaixo na base, nos pés, ok? Então, você vai memorizar que ela é uma régua. Isso aqui é uma régua do que, professor? É uma régua da história. É uma régua da história. Então, aqui nós estamos no começo da história, no reinado da Babilônia, perto ali onde estava Daniel, naqueles dias, estava Daniel aqui, nesse princípio. Mas aí a cabeça de ouro é o reinado da Babilônia, onde Daniel estava. Depois, o peito e os braços de prata é um outro reinado que vai assumir. O ventre de bronze é o outro reinado que vai assumir. Os pés de ferro é o outro reinado que vai assumir. Os pés de barro misturado com ferro é um outro reinado que vai assumir. Ou seja, aqui em cima é onde Daniel está. Aqui embaixo é onde nós estamos nos dias de hoje. Então, nós vamos trabalhar essa régua da história através dos nossos slides que estão aqui em cima. Isso é uma introdução para que o aluno entenda o que estamos fazendo. Então, veja bem, a estátua ilustrada. A partir de agora, nós vamos entrar no quê? Na ilustração da estátua. O que significa a cabeça de ouro? O que significa a cabeça de ouro? Então, nós vamos para a Bíblia e vamos estudar o significado da cabeça de ouro. Então, vamos lá. Lembrando que isso é uma régua da história. Vamos lá. O período da cabeça de ouro, a cabeça de ouro falava do domínio de Nabucodonosor, o Império Babilônico, que é de 606 a 639. 606 a 639 AC. O aluno vai pegar aí o seu caderno de exercício, já estamos numa aula aqui excepcional. O aluno vai pegar o seu caderno de exercício, ok?
pega o seu caderno de exercício e começa a fazer a sua anotação. Tá aí o seu caderno de exercício, pega ele, começa a fazer a sua anotação. Qual que é a primeira anotação que você vai fazer? Você vai colocar aí, olha, AC. AC. O que significa AC? É isso que está aqui, olha. AC. O que significa essa sigla AC? O aluno vai escrever, olha, você colocou AC, ok, ok, aluno. Agora você vai escrever embaixo do AC, você vai escrever antes de Cristo. AC é antes de Cristo. Então, 606 a 539 antes de Cristo. Então, tá. De 606 a 539 a.C. Se você pegar a calculadora e fazer esse cálculo, olha, 606 menos 539, 606 e menos 539. Vai dar aproximadamente 67 anos. 67 anos, que é um período em que eles ficaram na Babilônia, é aproximadamente, que vai dizer que são 70 anos de cativeiro. Então, 67 aproximadamente, porque era em ordem decrescente, tá certo, gente? Então, 70 anos, aqui vai falar dos 70 anos do governo da cabeça de ouro. 70 anos do governo da cabeça de ouro, porque aqui é aproximadamente. Então, antes de Cristo. Nós vamos ter aqui Daniel 2:38, foi o que nós lemos lá agorinha mesmo, mas nós vamos voltar aqui. Daniel capítulo 2, é Bíblia pura, tá, gente? Você vai acompanhando, abre a sua Bíblia agora. Daniel capítulo 2, versículo 38. Nós lemos, nós vamos ler de novo para refrisar. 2:38 vai dizer o quê, pessoal? Olha aí o que vai dizer 2:38. A cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel está decifrando o sonho. Daniel vem à presença do rei e vai dizer: rei, o senhor sonhou isso, o senhor sonhou uma grande estátua, ela tinha cabeça de ouro e vai dando ali as direções, vai traduzindo aquele sonho para o rei. Aí ele vai começar a explicar parte por parte. Ele vai dizer o que? Olha, rei, a cabeça de ouro é o seu reinado, tá bom? A cabeça de ouro, então, é o reinado da Babilônia, é o reinado de Nabucodonosor. Então, Daniel 2:38, o qual era magnífico. Nele não vemos as limitações ao império quanto às suas leis, como havia no Império Medo e Persa. Visto que, enquanto um imperador persa estava sujeito às leis e decretos que estabelecia, tendo ele próprio que os cumprir, né? Nós vamos ver isso em Daniel lá depois, mas o que nós vamos extrair disso que nós lemos aqui é que o reinado babilônico ele foi diferente dos Medo e Persa. Os Medo e Persa, nós vamos falar um pouquinho mais ali dele, porque nós começamos pela cabeça. Pela cabeça. Depois nós vamos para o peito e os braços. Medo e Persa, nós vamos examinar o que significa isso no corpo da estátua. Então, aqui, como nós lemos Daniel falando, olha, o Deus dos céus, ó, no verso 37, ó rei, rei de reis, a quem o Deus dos céus conferiu o reino, o poder, a força e a glória. O que Daniel está falando? Falando, olha, rei, Deus deu para você, o Deus do céu deu para você esse governo. Ele deu para você poder, ele deu força e glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens. Deus entregou na mão de Nabucodonosor os filhos dos homens. Aonde quer que eles habitem, Deus entregou na mão dele. Os animais do campo, Deus entregou na mão dele. As aves do céu, Deus entregou na mão dele. Para dominar sobre todos eles. O rei Nabucodonosor dominava sobre tudo. Tu és a cabeça de ouro. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor, ele tinha total
domínio, total poder. Ele era como Deus na terra, até porque ele estava executando o juízo de Deus na terra. Lembra qual povo ele tá sendo julgado? O povo que está sendo julgado está sob o jugo de Nabucodonosor, é o povo de Deus, é o povo de Jerusalém. E por que eles estão ali? Tem motivos práticos da Bíblia, mas nós vamos falar sobre a desobediência. Por causa da desobediência, eles estão ali agora, entrando no período ali, caminhando no período ali do quê? De juízo de Deus. Juízo de Deus. Até Deus mostrar esse sonho e deixar ele perturbado. O que Deus está fazendo? Deus está revelando para Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele está revelando o que há de acontecer nos dias de Nabucodonosor e o que há de acontecer até o fim do mundo, até o fim de todas as coisas. Olha que coisa incrível. Deus revelou não para um servo dele, mas Deus revelou para um ímpio o que ia acontecer no reinado dele e até o fim do mundo. Porque através da estátua do Nabucodonosor, a estátua que o rei sonhou com ela, ele vai ver toda a história da humanidade acontecendo, inclusive os dias de hoje que nós estamos, está ilustrado nessa estátua. Ok, aluno? Até aqui tudo bem? Eu espero que você esteja acompanhando, esteja entendendo. Então, o rei Nabucodonosor, ele não respondia a ninguém. Abaixo de Deus era ele. Aliás, ele exaltou o coração, porque ele achou que ele estava acima de Deus. Vai ter um castigo para ele, porque ele exalta o coração, acha que está acima de Deus. No livro nós vamos ver o que é que aconteceu com ele no castigo. Vamos nos ater aqui no que nós estamos falando. Então Daniel consegue decifrar o sonho do Nabucodonosor e entrega para ele o que é que está acontecendo. Daniel vai dizer para ele, olha, a cabeça de ouro é o seu reinado. Por quê? Porque o ouro é o que havia de maior valor. De maior valor para os reis era o ouro. Era o que tinha de maior valor. Até os dias de hoje, nos nossos dias, eu acredito que entre os metais, né, que estão na estátua ali, o ouro, ele é o de maior valor. Então, o reinado dele era tão poderoso que ele não ficava sujeito às leis que ele criava, ele não ficava sujeito. Diferente do governo dos Medo e dos persas, diferente desse governo. Por quê? Por no governo Medo e persa, o rei era obrigado a cumprir a lei, a cumprir o que ele havia determinado. Então, se ele determinasse algo, aquilo não poderia voltar atrás, ele tinha que cumprir a sua palavra. No reinado do Nabucodonosor, não, ele fazia o que ele queria. Se ele mandasse matar, matava. Se ele falasse não vai morrer mais, não morria. Ele, se ele fizesse uma lei, olha, todo mundo que bebe água vai ser morto. Mas aí ele voltava atrás naquela lei, ou melhor, alguém era pego bebendo água. E na lei dele dizia que, é um exemplo, e na lei dele dizia que quem fosse pego bebendo água teria que morrer, ele poderia decidir se morria ou não. A lei já não era mais cumprida à risca, como nós vamos ler em Daniel 6 e 8. Vamos lá, Daniel 6 e 8. Vocês sabem que nós estamos estudando uma teologia bíblica, por isso vocês têm aí um caderno de exercício para a semana, um propósito de leitura, gente, não pode esquecer, um propósito de leitura do livro de Daniel, né? Propósito de leitura lá do livro de Daniel, deixa eu só achar aqui, Daniel 6, e o versículo de número 8. Daniel 6, o versículo de número 8. Vamos ver o que diz aqui a santa palavra de Deus. Diz assim, olha, agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assim o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Então, nesse período, por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então, veja bem, dos medos e dos persas, no governo de Dario, eles fazem essa lei de que ninguém pudesse, que isso aqui era uma armadilha, né, para Daniel, para Daniel e seus amigos, porque Daniel e seus amigos não se dobravam diante de uma estátua. E o rei vai erguer essa estátua aqui do sonho, ele vai erguer essa estátua. Ele vai fazer uma estátua para que ela seja adorada. E vocês lembram disso? Estão lendo? Então, Daniel, ele não vai se dobrar diante da estátua. Quem mais não vai se dobrar? Os amigos de Daniel não vão se dobrar diante da estátua. E o que vai acontecer?
O rei, porque ele empenhou a sua palavra, o rei, agora, não é o rei Nabucodonosor, tá bom, gente? Não é o Nabucodonosor aqui, não é o reinado dele, é o próximo reinado que vai vir. É o próximo reinado que vai vir dos medos e dos persas. Aí o que que acontece, gente? Nesse outro reinado, o que que acontece? O rei ele é obrigado a cumprir a palavra que ele empenhou. Vamos ver aí, versículo 14 também, né? Daniel 6 e 14, vamos lá. Daniel 6 e 14, está escrito: Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Ou seja, qual a diferença do cabeça de ouro, do reinado do cabeça de ouro, para o próximo reinado? É que o cabeça de ouro, ele mandava matar e mandava não matar. Ele era o soberano, ele era chamado soberano. Não tinha ninguém abaixo dele, ele era o soberano. Então, o que ele determinava tinha que ser cumprido à risca. Se ele determinasse, mata o Daniel, tá. Os guardas pegavam, iam para matar, e falavam, não, agora eu não quero que mata mais. Então, a lei era cumprida. Outros reis que vão vir depois dele é o contrário. Não. Outros reis não têm a soberania total. Outros reis, como o que fez a lei, que quem não dobrasse diante da estátua seria lançado na cova dos leões ou lançado dentro da fornalha de fogo, que foi o que aconteceu com Daniel e aconteceu com os amigos de Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões e os amigos lançados na fornalha de fogo. Por quê? Porque o rei não podia revogar o decreto. Mas no caso do Nabucodonosor, não, o cabeça de ouro é o que tinha de melhor, o ouro é o que tinha de melhor. Essa é a simbologia. Então, veja bem, Deus, na introdução, no capítulo anterior, nós gravamos a videoaula e você entendeu e compreendeu lá com a gente que Deus deu uma palavra profética para Daniel e futurística. Então, profético como? Quando ele faz a leitura da estátua, ele fala da cabeça, do peito, que nós vamos falar na próxima aqui sobre o peito, e isso está falando dos dias futuros, dos dias vindouros, dos dias que ainda estão por vir. Ok, aluno? Beleza? Eu espero que o aluno esteja compreendendo. Muito bacana, muito maravilhoso, né? Vamos ver o versículo de 15, eu acho que nós não lemos o versículo de número 15. Vamos ver o versículo de número 15. Nós lemos ou não lemos? Vamos lá. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: nós lemos. Os caras foram diante daquele rei e disseram para ele: olha, o senhor deu a palavra, o senhor assinou, o senhor não pode voltar atrás. Ao contrário de Nabucodonosor, cabeça de ouro, que podia voltar atrás, ele era soberano, era ele quem decidia. E na leitura do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos encontrar textos dizendo: olha, rei, para você foi dado o domínio sobre a terra. A quem o senhor quiser matar, o senhor mata. A quem o senhor quiser deixar viver, o senhor deixa. Então, esse é o reinado de ouro, a cabeça de ouro que nós encontramos aonde, gente? Aqui no sonho do Nabucodonosor. Então, a cabeça de ouro, quem é aluno, a cabeça de ouro? Repita aí comigo: a cabeça de ouro é o reinado da Babilônia, Nabucodonosor. O reinado da Babilônia é o cabeça de ouro, tá bom? E o peito e braços. Peito e braços, vamos lá. O peito e os braços é feito do quê? O peito e os braços. O período do peito e dos braços de prata. Qual é o período do peito e de braços de prata? Aqui já fica bem específico para você. O período da cabeça de ouro, a cabeça de ouro fala do domínio de Nabucodonosor, o Império Babilônico, de 606 a 539 antes de Cristo. Ok? A cena já notamos que é antes de Cristo. Ok, resolvido. A cabeça de ouro da estátua, nós já resolvemos ela. Não está falando de uma simples estátua, está falando de um governo, de um tempo de governo. Então, nós falamos sobre ela, ok? Agora nós vamos para onde? O período do peito e braços de prata. O próximo império que seguia, né, que seguiria, é o que era representado pelo peito e braços de prata.
seria o Império Persa. O Império Persa seria ou Médio Persa, chamada Médio Persa. O Império Persa seria esse novo governo aqui, olha, no Império Persa. E o que acontece no Império Persa? Que dominou os judeus de 539 a 532, o Império Persa, de 539 a 532, dominou o governo da época. Ok, gente? Então vamos lá. Daniel, capítulo de número 2, versículo 32 e 39. Daniel 2, Daniel, capítulo de número 2, vamos voltar lá. Daniel, capítulo de número 2, versículo 32. Daniel 2:32 vai dar a sequência da nossa leitura. Daniel 2:32. Falamos do cabeça de ouro, agora vamos falar aqui no 33, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de bronze, aqui não, que já é 2:32, né, gente? Vamos lá, estou lendo errado, tá? A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata. Então ele está descrevendo a cabeça de ouro, que já falamos, que é o reinado da Babilônia. Agora, o peito e os braços de prata seria o Império Persa. Vamos ver o que diz no 39, no versículo 39. O versículo 39 vai dizer assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, está falando do Império Persa. O Império Persa está falando sobre ele, ok? E qual parte da estátua é ele? O peito e braços de prata. Peito e braços de prata. Está falando desse domínio aqui, no versículo 39. E ele será o que? Olha, levantará outro reino inferior. Então, reino superior não teve, teve reino inferior. Aqui nós vamos explicar isso. Veja bem, olha como que o sonho vai trabalhando. Olha, esse reino era o top, estava lá em cima. É o cabeça de ouro, o reinado da Babilônia. Depois viria um reino inferior. Por quê? Porque o ouro é superior à prata. A prata é superior ao bronze, mas o bronze é superior ao ferro. E de baixo para cima, a mesma coisa. O ferro é inferior o ferro é inferior ao bronze, o bronze é inferior à prata e a prata é inferior ao ouro. Ou seja, o reinado top era do Nabucodonosor. Daqui para cá, os reinados vão caindo. Eles vão caindo. Eles vão caindo por quê? Porque agora eles não estão, porque o reinado de ouro ele simboliza o reinado do próprio Deus, o reinado da perfeição. O reinado do ouro puro, simboliza o próprio Deus, usando, é claro, um governo para trazer juízo sobre a nação dele. Agora, daqui para baixo, já vai sendo inferior. Por quê? Porque não é Deus que está governando aqui. Aqui já são ações dos homens, ações satânicas, que estão sendo governando aqui a ganância dos homens, etc. A cabeça de ouro, porque era um governo de Deus. Foram 70 anos, Deus governando através de um ímpio sobre o povo dele, através de um pagão sobre o povo dele, para trazer um juízo sobre a terra. Esse é o motivo da cabeça, ou do princípio ser a cabeça de ouro, tá bom, gente? Então, nós vamos lá, vamos subir novamente e vamos encontrar aqui o período da prata, né, do peito e braços de prata, tá certo? Então, esse é um reino inferior. Neste império, apesar de poderoso e gigantesco, os seus imperadores estavam submissos às suas leis. Nós explicamos isso muito bem no Cabeça de Ouro para fazer aquela comparação. Até falamos aqui do decreto. Olha, o rei ele faz um decreto, ele quer mudar o decreto, mas ele não pode. Por quê? Porque é um reino inferior. Como no evento envolvendo os judeus do período de Esther,
que mesmo sendo esposa do imperador persa, a lei não poderia ser mudada para salvá-la. A solução que houve foi criar outra lei que desse aos judeus direito de defesa. No caso de Daniel, não tinha como fazer uma emenda, uma errata, um adendo, aumentar a lei dizendo, olha, não quero mais que Daniel, não quero mais que quem se dobre diante de uma estátua seja morto, não quero mais. Não tinha como fazer isso. No tempo de Esther, já tinha como fazer isso também, colocando uma emenda. No tempo de Daniel já não tinha, mas no tempo de Esther tinha como colocar uma emenda, que foi o rei fez. Tinha um decreto para que todo o povo judeu fosse morto, mas Esther, ela se consagra 3 dias, vai diante do rei. O rei, embora sendo o imperador da época, ele não podia fazer o quê? Olha, não vai matar mais judeus, não. Ele tinha que recorrer à lei e mudar a lei, que foi o que ele fez. Mudou a lei e aí os judeus foram salvos, não foram mortos. Mas no tempo de Daniel não podia fazer isso, embora sendo um reino inferior. Embora sendo um reino inferior, tá bom, gente? O aluno deve examinar lá, isso nós já examinamos, mas pode examinar de novo, Daniel 6 e 8, 14 e 15. Depois pode examinar Esther 3 e 10, que é o que nós citamos aqui, e 12 também. Depois Esther 8, capítulo 7, do 7 ao 9. E, por fim, o 16. Todos no livro de Esther, você deve buscar todos os textos bíblicos, querido aluno, estudar sobre eles com afinco. Tá certo, gente? Então, tá bom. O que nós vamos fazer agora, então? Né? Nós vamos encerrar esse período da aula, falamos aí da parte da cabeça de ouro e do peito e braços de bronze. Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos falar das demais partes da estátua, que fala das partes da história, né? Da história, melhor dizendo, história com uma H, né? História do que aconteceu com a humanidade. Tá certo, gente? Então ficamos combinados assim. Exercício para o aluno. Exercício para o aluno. O aluno deve estudar o capítulo de número 1 de Daniel ao capítulo de número 6. O aluno deve estudar capítulo 1 de Daniel ao capítulo de número 6. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o exercício até a nossa próxima aula online, que vai acontecer na terça-feira. A primeira aula às 20 horas, a segunda aula às 21 horas. Tá certo, queridos alunos? Até o nosso próximo capítulo.